Olá, uma boa noite, tudo bem? Estou aqui iniciando mais uma live aqui pela Clínica Sabiamente. Hoje eu montei alguma coisa de um formato diferente para vocês aí, espero que vocês gostem. Olá, boa noite, Letícia, obrigada aí por entrar aí sempre prestigiando as nossas lives. Boa noite, pessoal. Então, e hoje a gente vai fazer uma coisa que assim, vai ser... eu vou falar um pouquinho, né, sobre a educação dos filhos, né, sobre um pouquinho de disciplina positiva. Boa noite, Helena, tudo bem? Eu espero que dê certo, que eu preparei uma apresentação para vocês um pouquinho diferente do habitual. Espero que vocês gostem. Boa noite, Vanessa, tudo bem? Vão convidando aí o pessoal para entrar. Dani, boa noite. Marcela, boa noite. Pessoal, hoje eu vou falar sobre disciplina positiva, né? Aproveitem, né, agora nesses minutinhos iniciais, tudo bem? Para vocês usarem esse aviãozinho aí para compartilhar com quem vocês acham que iria se beneficiar dessas dicas que eu vou dar hoje. E aí pra gente ir compartilhando aí, chamando o pessoal, né, que poder ajudar, né? Se você gosta do conteúdo, né? Depois aí seria legal se você pudesse aí compartilhar com a gente. Boa noite, Ana. Então, vamos... se você achar que isso vai beneficiar alguém, né, que vocês chamem aí, compartilhem com os amigos de vocês para que a gente possa ajudar mais pais aí, né, nessa tarefa difícil de educação de filhos. O som está bom? A imagem, estão conseguindo aí? Ou está travando alguma coisa? Porque qualquer coisa eu tento mudar aí de internet se estiver ruim. Me falem se está ok ou se está ruim. Por favor, me falem aí que a gente, se não estiver bom, eu vou trocar. O que vocês estão? Estão conseguindo me ouvir? A qualidade da internet está boa? Coloquem aqui para mim, porque aí eu vou... Ah, tá bom? Ah, que legal. Hoje eu vou passar, vou falar um pouquinho, né, de algumas dicas para educar os filhos. Deixa eu só dar uma mexida aqui, né, para ver se melhora a nossa qualidade. Ah, legal. Espero que não atrapalhe a gente, que não caia, né? Porque às vezes à noite tem bastante gente entrando. Espero que dê aí pra gente fazer um trabalho bacana. Gente, eu vou me apresentar para quem não me conhece. Meu nome é Alessandra Pronto. Meu nome é Alessandra Biselli. É um prazer muito grande estar com vocês. No mês de maio, a gente acabou fazendo as lives todas quintas-feiras, né? Eu tive que mudar os dias no mês de maio, mas a partir de junho, né, da semana que vem, a gente volta com as lives toda quarta e a gente não muda mais, espero, né? Aí a gente vai fazer as lives toda quarta às 8 horas da noite, tá bom? E aí tem as lives extras. Então, eu sou a Alessandra Biselli, eu sou coordenadora da Clínica Sabiamente. Na clínica nós temos em 20 profissionais que atendem, né, de várias especialidades. Temos psicólogos, psicoterapeutas, psicanalistas, psicopedagogos, pedagogos, fonoaudiólogos, terapia ocupacional, neuropsicologia. E a gente é uma rede, né? A gente faz a ideia de fazer uma rede conversando sempre, trocando ideias, trocando saberes, né, para que a gente possa ajudar cada vez mais e cada vez melhor as pessoas que nos procuram, né? Então, nesse momento de pandemia, nós estamos fazendo os atendimentos todos online, estamos tendo bastante resultados, está sendo muito legal. Então, essa é a ideia. E a minha formação qual é? Eu sou psicoterapeuta, né?
com a minha linha de trabalho dentro da psicanálise. Sou também psicopedagoga, fiz mestrado dentro da psicopedagogia. Eu trabalho com a linha construtivista. Então, eu gosto muito de teorias piagetianas, meu embasamento teórico é muito nessa linha, né? Não que não existam outros embasamentos, mas eu gosto muito desse embasamento, e aí a linha que eu utilizo nos meus atendimentos. Também faço reabilitação neuropsicológica, né? Tenho várias formações dentro da reabilitação neuropsicológica, estimulação cognitiva. Também faço avaliação, né, de bebês com sinais de risco de desenvolvimento. Sou mestre em saúde da criança e do adolescente. O meu mestrado foi, né, dentro do desenvolvimento cognitivo de crianças com HIV. Então, assim, faz 20 anos que eu estou nessa área, já vai para 21, gente, estudando e sempre tentando aprender cada dia mais. E aí, se vocês tiverem alguma pergunta, mandem pra gente, porque eu vou fazer uma meia hora de exposição, aí eu vou explicar um pouquinho o conceito durante meia hora. E depois eu vou fazer o seguinte, eu entro para responder as perguntas, tá bom? Tenho várias perguntas que a gente já foi recebendo aí pelo nosso Instagram, pelas nossas caixinhas de perguntas, e aí eu vou responder as outras perguntas depois. Tudo bem? Ok? Legal. Então vamos lá, olha. Hoje eu vou falar, né, sobre disciplina positiva. O que é isso? É um método, né, que é uma linha dentro da psicologia que vai falando. Obrigada. Né, que vai falando, né, da importância da gente poder fazer com que a criança tenha autonomia e não uma disciplina coercitiva, né? Que ela vai nos dando modelos de olhar, alguns modelos que vai nos mostrando um outro olhar para as coisas. Então, por exemplo, dentro da sala de aula, a disciplina positiva vai nos ensinando quais são os modelos que a gente deve seguir, né? Então, o professor deve colocar para a criança os modelos que a criança precisa seguir, de uma maneira em que a criança perceba que aquilo é bom, não de uma maneira autoritária. Dentro da vida nossa, né, dentro da nossa... na questão do adulto mesmo, né? A gente não pensar assim, nossa, a vida é linda, maravilhosa, né? Eu vivo num mundo cor-de-rosa, tudo tá ok. Não é assim. Né? E muito menos ser positivista, né? Olha, tá acontecendo coisas ruins. Não pensa nisso não, porque isso não vai te levar a lado nenhum. Eu lembro que uma coisa que me deixava bastante chateada na época que eu era adolescente, né? Adolescente sabe que é aquele negócio, né? O adolescente é triste, porque o adolescente sofre demais com as coisas, e assim, sabe? Ele tá aprendendo as coisas, então assim, o primeiro paquerinha é aquela coisa, aquela paixão enorme, né? E tem um sofrimento muito exagerado. Então, e eu lembro que minha mãe tinha uma visão muito positivista. Não, Alessandra, olha, parte para outra, não, porque se isso não deu certo, para que vai ficar reclamando, para que vai ficar chorando? E assim, o que acontece quando a gente vai por uma linha muito positiva das coisas, sem olhar o lado do sofrimento, né? Como se não existisse o sofrimento. Eu penso até numa questão de negação do sofrimento. Então aí acontece que quando a pessoa vai por esse lado, ela está, primeiro, falando para a pessoa que ela não pode sofrer, que ela não pode pensar e que ela tem que evitar sofrimento. Então não é isso. A psicologia positiva, ela não pensa desse jeito, ela não quer que evite o sofrimento. Pelo contrário, ela quer mostrar saídas para situações, tá ok? Outra coisa desse exemplo que eu dou é assim, a negação, né? Quando a gente nega algo, né? Então assim, por exemplo, olha, vamos pegar um exemplo que está aí corrente, né, na nossa vida, Covid, né? Então assim, olha, tem algumas pessoas que negam,
negam, fazem de conta que não está acontecendo nada. Saem sem máscara, sem se proteger, expõem os filhos, né? Então, é uma negação. Isso não é saudável. Por quê? A pessoa consciente, ela vai olhar para a situação e vai pensar, o que eu posso fazer, né? Isso existe sim, quais cuidados eu vou ter que tomar para resolver isso, para me ajudar nisso. Então, assim, é outra questão. Então, não, lembre, então, assim, quando eu coloco disciplina positiva, psicologia positiva, não é, né? Como diz uma pessoa que eu atendo, vive no mundo do xalalá, né? Xalalândia. Não, não é. É assim, é você olhar para o problema assim e pensar qual é a melhor maneira de você resolver esse problema sem negá-lo. Porque negá-lo seria uma maneira de você também alienar, tá bom? Então, ó, como eu falei que hoje eu ia fazer uma aula diferente, eu vou colocar aqui alguns slides. Vocês não vão conseguir me ver, mas eu vou passar alguns slides para vocês, tá bom? E se a gente vê que não está funcionando, tá bom? A gente volta ao modelo original. Mas eu vou tentar. Olha aqui. Vamos lá. Vamos ver. Ó, vocês estão vendo? Tá legal? Ó, disciplina positiva. Então, esse é o tema da nossa live de hoje. E aí, olha só. Coloco logo de cara, né? Uma criança pensando. E aí, após ela pensar, ela tem uma ideia, né? E isso é muito legal, porque esse é um dos pilares da disciplina positiva. Eu não vou impor à criança que ela tem que fazer algo. Eu vou fazer ela refletir sobre algo, né? Então, olha só. E aí a gente já vai começar pensando na disciplina positiva numa questão que eu acho muito bacana, que aí eu vou diferenciar autoridade de autoritarismo. Então vamos lá, eu vou explicar para vocês o que é isso. Olha, autoridade. Aquela pessoa que tem autoridade, né? Ela é alguém que sabe aquilo que ela está falando. Então, por exemplo, um médico é uma autoridade naquele assunto, né? Um professor, um doutor, né? Alguém que estudou há anos para isso. Então, assim, às vezes as pessoas fazem mestrado, fazem doutorado, elas estudam aquele assunto profundamente. Então, ela tem autoridade para falar sobre aquele assunto. Então, você vai no médico, ele vai falar assim, olha, você vai tomar tais remédios. E aí você vai lá, você sai, você nunca viu aquela pessoa na sua frente, e aí você vai comprar aqueles remédios e vai tomar. Isso, por quê? Porque você julga ele uma autoridade no assunto. E é legal, porque olha só, né? Essa semana inteira eu fiquei aí 7 dias com muita enxaqueca, dores, e aí eu percebi que eu estava com uma sinusite. E eu peguei, né, no meu plano de saúde, fui lá e fiz uma consulta pela telemedicina. A médica que me atendeu, ok, a gente fez essa consulta online e ela me passou umas medicações. Eu falei, olha, né, tá assim, né, tá sangrando meu nariz, no meu ver, é uma sinusite. E ela desconsiderou tudo que eu estava falando. Eu falei de todas as medicações que eu já tinha feito, o que eu tinha tentado. Eu falei, não, isso é uma gripe. E me deu alguns remédios para gripe. Ok. Desliguei o telefone, eu fui ver, ela era uma ortopedista. Ok. Aí hoje, eu não comprei os remédios que ela fez, fiz uns chás naturais, né? O chá que minha mãe me passou foi ótimo, mas mesmo assim minha dor de cabeça amenizou, mas não resolveu. E os outros sintomas foram piorando. Aí hoje eu consultei uma nova médica. E aí ela já me passou, não, vou te passar antibiótico já, porque já tá muito complicado. E aí sim, eu percebi, o que acontece? Isso é autoridade. Eu percebi que ela me fez perguntas mais certeiras, eu percebi que ela realmente levou em consideração tudo que eu estava falando. E aí, o médico que faz isso, você vai comprar o remédio sem ter... Eu nunca ouvi falar dessa médica, mas eu vou comprar a medicação. Eu comprei a medicação para usar. Isso é autoridade, né? Os pais têm autoridade quando? Quando eles falam e dão um exemplo, né? Não adianta eu querer
falar que eu tenho autoridade com meu filho quando eu falo, é proibido mentir. Não, você não deve mentir. E aí, toca o telefone, alguém atende, né? E eu falo para ela, não, fala que eu não estou. O que eu ensinei para o meu filho? Que ele não pode confiar em mim. Porque eu falo uma coisa e faço outra, não é? Então, autoridade é quando a gente... não é uma coisa que a gente impõe, as pessoas sentem. Né? Quando você sabe do que você está falando, você é coerente com aquilo que você está falando. Então, ok, você tem autoridade. É intrínseco, né? Não é uma coisa que você exige. Você vai confiar em mim, você vai levar tudo que eu falo a sério. Porque é uma coisa que exala, sai de mim. E para que saia de mim isso, eu tenho que me constituir daquilo. Não é? Para que eu consiga passar para o outro aquilo que eu sei, eu preciso aprender. Então, com o filho é a mesma coisa. E assim, gente, não existe pessoas mais perspicazes do que as crianças, tá? Eles são muito perspicazes, eles pegam as coisas no ar, nas entrelinhas. Às vezes, a gente nem imagina que a criança está entendendo, mas ele está entendendo. E o autoritarismo, como que é? É uma autoridade que é imposta. Ou seja, um exemplo da mentira, por exemplo, eu minto, né? E a hora que meu filho mente, eu vou lá e dou uma dura nele. Né? Porque se eu pegar você mentindo novamente, você tá lascado comigo. Né? E aí a criança vai ficar assim. A criança pequena, ela tem receio. Mas a criança, e quando a criança for do meu tamanho, for um adulto ou for um adolescente, como que eu faço se eu não construir essa relação? Se eu não fui construindo isso ao longo do tempo, eu vou perder toda a minha credibilidade. E quem é autoritário, ele fala, é isso e pronto, acabou. Né? E ele impõe. Mas muitas vezes o autoritarismo, né, a pessoa autoritária, ela impõe, mas sem uma lógica, sem o porquê. Né? Então ela não coloca o porquê daquilo. E muitas vezes é porque ela quer. Né? Ela fala assim, eu não vou. A questão, né, de, por exemplo, usar máscaras. Né? A máscara para proteção. Eu não vou usar porque eu não quero. Mas como não quer? Precisa, porque existem artigos científicos explicando a necessidade, a importância, mas eu simplesmente não vou usar porque não quero. Então, é importante que as pessoas tenham esse conhecimento que a educação pelo autoritarismo é uma educação pela força, imposta e muitas vezes sem autoridade, que é a autoridade que eu tinha falado? Vamos recapitular? Autoridade é alguma coisa que eu falo porque aquilo está dentro de mim, né? Porque eu também vivo aquilo, porque aquilo eu sei muito bem do que eu estou falando. Então, aí me respondam, pais que estão aqui presentes, nós devemos ser autoridade ou devemos mostrar um autoritarismo? E aí, o que vocês acham, papais? Mamães, respondam aí para mim, tá bom? Para a gente poder entender muito bem isso, porque isso vai fazer parte dessa disciplina positiva que eu vou colocar. Porque a disciplina positiva é eu ensinar o meu filho, eu ensinar a minha criança a pensar. Né? É mais fácil ou mais difícil, gente? O que vocês acham? É mais difícil, não é? É mais difícil você ser autoridade, você ensinar a criança a pensar. É mais difícil você tentar aplicar a disciplina positiva, porque vai te dar trabalho. Pessoal, vai dar trabalho. Não é uma coisa fácil. E por isso que eu falei no começo, no início da nossa conversa, que não era uma coisa de xalalalândia, de mundo cor-de-rosa, de pensar que assim, nossa, agora eu só vou ver o lado bom da coisa. Porque, pelo contrário, você vai ter que se implicar, você vai ter que se trabalhar, você vai ter que estudar, você vai ter que se envolver. E é muito mais difícil, porque é muito mais fácil pensar no autoritarismo.
Na minha infância, né, eu nasci na década de 70, os meus pais já eram muito mais pais presentes no sentido de conversar, né? Não eram pais que batiam com frequência, não eram aqueles pais que você olhava e falava, nossa, tenho até medo de conversar com eles, mas eram pais também rígidos, né? E que nos ensinavam o que era correto, o que era errado, mas que a gente também tinha o nosso lugar, né? A gente também tinha, né, não ficava fazendo aquela birra que a gente vê hoje, a gente também não ganhava excesso de liberdade. Eu lembro que meus pais falavam para mim, até quando eu era, né, moça lá, com meus 20 e poucos anos, 30, eles falavam assim, enquanto você estiver dependendo da gente, ou seja, morando debaixo do mesmo teto, as normas daqui de casa, quem dita somos nós. Então, quer dizer, assim, se você quer ter autonomia, liberdade para fazer o que você bem entende, ir para onde você quer, chegar a hora que você quer e fazer do jeito que você quer, você tem que ser responsável financeiramente. Ou seja, você tem que ser capaz de se sustentar. E se sustentar não é só sustentar o carro que você tem, não é só comprar as roupas que você veste, pagar os custos que você faz. Se sustentar é ser capaz de se sustentar dentro de um lar. Então, assim, enquanto eu não fui capaz de falar assim, não, agora eu vou me sustentar, né? E eu só fiz isso depois que eu casei, gente, porque antes eu conseguia pagar vários, carro, roupa, eu comprava tudo, eu não pedia dinheiro para eles, mas eu vivia na mesma casa que eles. Então, era debaixo do mesmo teto, eu não tinha minha casa. Então, eu era dependente deles, de uma certa maneira. Então, eles eram pais bem bacanas, né? São pais bem bacanas, né? Na minha juventude já eram pais bem bacanas, mas era diferente dos pais de lado, né? Dos pais dos meus pais, por exemplo, que muitas vezes eram criados, né? O filho não conversa, não passa na sala quando o pai está presente. Era muito diferente. Só que aí, ao longo desse tempo, a gente vai percebendo que hoje a gente encontra pais muito menos preparados, pais que às vezes querem ser muito próximos dos filhos, no sentido até de serem amigos dos filhos, se vestirem da mesma maneira que os filhos se vestem, tratam, os pais e filhos se tratam de uma maneira muito sem respeito. O filho pode falar o que quer para o pai, porque a gente quer ajudar o filho, a gente fala, não, essa criança tem que pensar. A criança tem que pensar, sim, mas a criança tem que ter educação e respeito pelos pais. Então, é uma diferenciação, uma coisa que a gente precisa ter muito claro, muito em mente isso, tá? Que a gente precisa ter todo esse cuidado para que a gente não caia também numa coisa que é muito corriqueiro acontecer, das pessoas se igualarem aos filhos. Por quê? Os filhos pedem limites, os filhos pedem um pai que realmente saiba do que está falando, um pai que tenha autoridade no assunto, um pai que seja pai, né? Uma mãe que seja mãe, uma mãe que ensine, que dê limites, que frustre, que ensine ele a viver, né? Então é muito importante que vocês tenham isso em mente. E agora, gente, eu vou mudar de novo para vocês verem uma outra telinha que eu preparei aqui, porque aí a gente vai falar, vocês vão ver agora os benefícios, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, os benefícios disso tudo, né? Da gente usar a psicologia positiva ou a disciplina positiva, no caso aqui da nossa live hoje. Então, vamos lá. Os benefícios. Isso ajuda a levar a criança a raciocinar. Ou seja, a criança vai ter que pensar nos seus comportamentos. E aí, pensar em causa e efeito, gente. E aí, quando eu levo ela a pensar em causa e efeito, na próxima vez que eu falo, você vai fazer isso. Aí ela vai pensar, nossa, mas isso vai ter tal consequência. Uma coisa que eu sempre falo pro meu filho é que primeiro a obrigação, depois a diversão. Primeiro a obrigação, depois a diversão. E uma outra coisa que isso até é de família, né? Eu lembro que minha cunhada falava para meus sobrinhos, eu falo pro meu filho. Tem coisa que eu falo, ele fala, não tem querer. Tem querer? Não, tem que fazer.
Não adianta a criança falar, não, eu não quero tomar banho, não quero escovar os dentes. Não existe isso. Tem coisa que não tem querer. E quando eu falo para o meu filho também, primeira obrigação, depois a diversão, eu também estou colocando uma regra, que é muito importante também a gente lembrar das regras. O que são as regras? São coisas que a gente não pode fazer ou coisas que a gente não pode deixar de fazer. Então, eu não posso roubar, não posso matar, e ao mesmo tempo, eu posso também, eu tenho que obedecer às leis. Tem coisas que eu preciso fazer, eu preciso tomar banho, eu preciso escovar os dentes, eu preciso fazer uma boa alimentação. Então, a gente tem que ter isso. E a criança tem que ter essa regra bem clara. Então, o que acontece? A disciplina positiva vai nos levar a pensar que, assim, você dá algumas alternativas para a criança. E aí já estou no item número 2. Então, assim, eu não vou falar para ela, faça isso, e aí eu vou deixar ela decidir como ela quer fazer. Não, eu vou falar para ela, faça isso, e aí eu vou dar quais são as possíveis maneiras de se fazer. Então, eu vou colocar alternativas para ela refletir e ela poder escolher. E aí eu posso até colocar alternativas que não vão dar certo, né? Por exemplo, aqui em casa, meu filho não quer fazer a tarefa, né? Um exemplo. E aí ele vai falar, mãe, eu não quero fazer a tarefa de casa. Eu falei, ok. E aí, quais são as consequências disso? Você pode fazer a tarefa agora, você pode fazer depois, e a consequência de você não fazer é que eu vou falar para a sua professora que você não fez porque não quis. Né? Então, eu coloco algumas alternativas. Que horário que você pode fazer a tarefa? Ele escolhe. Aí eu posso até colocar nesse exemplo da tarefa, ele vai escolher que horário que ele quer fazer a tarefa. Então, por exemplo, eu vou falar assim para ele, você vai fazer a tarefa depois que você brincar. Então, você vai brincar, a hora que tocar o reloginho, você vai parar a brincadeira e vai vir fazer a tarefa. Ou você vai fazer a tarefa agora, e a hora que você terminar, você vai ficar com seu tempo livre para brincar. Ou você não vai fazer a tarefa, e aí você vai assumir o seu comportamento de não ter feito a tarefa. E aí, às vezes, a criança fala, não, eu vou fazer a tarefa depois que eu brincar. Só que na primeira vez, e aí eu vou falar, então tá bom. Como que vai ser? Vai ser legal se na hora que você estiver lá no meio da brincadeira, vai tocar o reloginho e você vai ter que parar tudo para vir fazer a tarefa? Aí a criança vai pensar, não, acho que é melhor eu fazer a tarefa primeiro. Vocês viram que eu não impus o horário dele fazer a tarefa? Olha que bacana. E ele decidiu por si próprio. Ele pode até fazer um teste, mas aí ele vai perceber que isso não vai dar certo, porque é melhor ficar livre. E aí meu filho, ele mesmo fala, primeiro obrigação, depois a diversão. E isso já virou uma regra aqui em casa. E eu não preciso ficar falando, você tem que fazer isso. Vira regra. Então, assim, no terceiro item, a criança entenderá as consequências de seus atos, que é isso que eu tinha falado, que eu estava falando. Se ela não fizer a tarefa, ela vai ter um prejuízo com a professora. Se ela escolher fazer a tarefa antes de brincar, ela vai poder ficar com o tempo livre. E se ela quiser brincar primeiro e depois fazer a tarefa, ela vai perceber que ela vai ter que parar no meio da brincadeira e ela vai poder tomar a decisão mais sábia. Isso leva a criança a desenvolver o senso crítico e a capacidade de raciocinar. Eu não estou sendo autoritária, mas eu também não estou sendo mole, no sentido que eu faço assim, olha, não vou lavar as minhas mãos. Quando eu falo para ele que se ele não for fazer a tarefa, que ele vai ter a consequência, eu tenho que mostrar quais são as consequências. E aí, eu vou fazer ela desenvolver o raciocínio crítico, né? Eu vou estimular nela, com a disciplina positiva, eu vou estimular a crença de que ela é capaz, de que ela vai conseguir, de que ela é capaz de tomar algumas decisões, ela é capaz de fazer boas escolhas. E hoje em dia, a gente percebe que muitas crianças acabam não fazendo boas escolhas. Por quê, gente? Porque elas, né,
acham que elas não são capazes, que sempre o outro que tem que pensar por ela. Então, crianças que são educadas no autoritarismo, elas têm isso, elas têm essa insegurança, né? Ah, Alessandra, mas olha só, minha filha ou meu filho bate boca comigo. Por quê? Eu falo que é A, ela quer falar que é B. Eu falo que é C, ela fala que é A. Então, assim, essa criança, ela não me respeita. E aí, eu coloco que, assim, existem crianças que fazem isso e que têm um comportamento desafiador, né, que isso é um que a gente chama de TOD, pode ser um transtorno. Então, assim, transtorno do comportamento desafiador, né? Então, opositivo. Por quê? Ela desafia e ela vai contra tudo. Só que, mesmo num transtorno desses, os pais têm grande influência para mudar o comportamento. Por quê? Na clínica, nós temos vários casos de que a criança tem um transtorno opositivo desafiador, mas que, através da intervenção, através de um ambiente que consegue manejar ali o comportamento da criança, através de situações em que a gente orienta os pais, mesmo essa criança com transtorno, ela passa a ser mais flexível, mais maleável. Outra questão é que, se ela não tiver o transtorno, aí fica muito mais fácil da gente ajudar esse pai, do psicólogo comportamental ajudar esse pai a melhorar esse comportamento, porque a gente pode pensar, por que ela está desafiando? Por que ela não quer fazer a tarefa? Tá difícil? Será que ela precisa de ajuda? Será que ela não está conseguindo admitir para ela mesma que ela não sabe, e aí ela quer evitar aquilo, ela quer fugir do problema? Então, a gente tem que levar tudo isso em conta. E aí, os pais têm que ser figuras de apoio também, e que a criança, quando ela começar também a bater muito de frente, a gente entender por que ele está batendo de frente. O que é? Por que esse comportamento surgiu? Ou, como a gente falou até na live passada, na semana passada, que foi até a Marjorie que foi entrevistada, o que esse comportamento, por que esse comportamento está sendo repetido? Sinal que ele deu certo em algum momento. E a gente precisa fazer com que mudar esse comportamento para que a gente consiga, a criança consiga não ter os mesmos benefícios que ela tinha, ela não pode ganhar a mesma atenção, os mesmos benefícios, para que esse comportamento se extinga. Mas hoje não é o objetivo de falar sobre isso, mas até para colocar para vocês que o quanto é importante a gente pensar nisso, que às vezes a gente acha que as crianças têm um comportamento ruim, mas muitas vezes a gente, enquanto adultos, a gente precisa refletir quais são os nossos comportamentos que estão levando as crianças a terem um comportamento inadequado, tá? Então, assim, o que a gente espera do nosso filho hoje em dia? Quais são as características que a gente espera? A gente espera honestidade, né? Eu acho que é uma característica muito importante que os pais esperam dos filhos, sinceridade, né? Eles esperam respeito, né? Eles esperam que esses filhos sejam respeitosos, que eles sejam filhos que tenham empatia, que saibam se colocar no lugar do outro. Esperam filhos amorosos, não é? Pais que estão aqui comigo, vocês... tenho certeza que vocês esperam isso do filho de vocês. E filhos gentis, né? A disciplina positiva vai nos colocando em contato com todas essas características e vai nos ajudando a desenvolver essas características nos nossos filhos. Olha que legal, né? Desenvolver a honestidade. Como que eu desenvolvo a honestidade? Eu preciso dar modelo. Né? E como que eu dou esses modelos? Eu dou modelo sendo honesto. Não é uma coisa que dá pra gente... não é uma coisa que dá pra gente...
maquiar ou fazer de conta. Eu vou até a padaria, eu pego, sei lá, pães e os frios. E aí a pessoa esquece de marcar ali na minha comanda os frios, né? E na hora que eu vou pagar, eu percebo que não foi, mas eu fico quietinha. Porque eu falo, não, né? Deixa. E aí, o filho também, ele vai percebendo. Então, ele vai percebendo que... E na hora, às vezes a gente até conta, nossa, né? Tem pessoas que contam vantagem. Nossa, viu? A gente ganhou os frios. Mas isso não é legal. Por quê? Eu estou ensinando pelo exemplo, pelo modelo, que o certo é eu querer ganhar vantagem. Não é? Então, assim, e a gente... nossa raiz cultural, ela já tem essa questão, né, muito arraigada. Você vê, a gente foi colonizado lá atrás, por sempre assim, na ideia de não, vamos tirar vantagem daqui, vamos fazer aquilo, vamos pegar aqui as coisas preciosas que temos aqui no Brasil para levar para a Europa, enfim, né? Então a gente tem que ir se livrando de tudo isso, né? Então, sinceridade. Como que eu vou ensinar, desenvolver a sinceridade no meu filho? Sendo sincera. Muitas vezes, a gente precisa falar, olha, eu estou sentindo isso, como que eu lido com isso, e mostrar, né, que tem alguns sentimentos que a gente precisa mostrar, que a gente não está sempre 100%, que temos as nossas falhas, como que eu mostro que eu tenho que... como que eu mostro para o meu filho ser respeitoso? Não pelo autoritarismo, mas pela autoridade. Sendo respeitosa, pedindo por favor, falando obrigado, pedindo para as pessoas, pedindo para ele, né, com palavras gentis, não sendo uma pessoa que fala ríspida. Claro que tem vezes que a mãe tem que falar um pouco mais firme, sim, porque tem horas que se a gente não se impor, no sentido que assim, olha, agora acabou a brincadeira, agora estamos falando sério. Então a gente precisa ter cuidado com isso, mas tem que ser respeitoso, sim. Amoroso é fácil, né? Acho que vocês todos sabem, né? Quando eu dou amor, eu ensino como é amar. Né? Então, assim, poder ser uma pessoa carinhosa, amorosa, respeitosa e gentil. Quando eu sou gentil com o outro, eu vou mostrando a importância da gentileza. E eu não preciso gritar, seja gentil! Não preciso. Né? Eu vou mostrando com os meus exemplos. E aí as pessoas vão sendo gentis, eu vou sendo gentil com o outro. Eu moro em prédio, né? Então, se eu entro no elevador... Agora, se a gente aperta o elevador, né? Se já tem a gente nem entra, né? São essas regras agora de segurança. Mas antigamente, antes da Covid, se eu entrava no elevador lotado, se eu não cumprimentasse as pessoas que estavam ali no elevador, eu não seria gentil, eu não seria educada, eu não seria respeitosa. E aí a gente vai fazendo isso quando o bebê é de colo. E a hora que ele começa a falar, ele vai saber que isso é uma regra da gentileza, da educação. Então a gente precisa ensinar pelo exemplo, que é a melhor maneira, gente. Eu não vou me lembrar agora a questão da comunicação, mas vários estudos, a quantidade, sabe? Mas vários estudos, eu posso até trazer isso na próxima live, vários estudos vão falando o seguinte, que na comunicação, a minha leitura corporal grava muito mais, e a pessoa entende muito mais do que tudo aquilo que eu falo ou tudo aquilo que eu leio. Então a comunicação pelo gesto, pelo exemplo, vai fazer muito mais diferença do que aquilo que você fala. Sabe? Fala. Eu brinco que falar, até papagaio falo, eu sempre falo isso aqui. Mas não sei o que lá. Às vezes, eu te amo, mas me ama, mas não me respeita, então você não me ama. Porque amor está condicionado ao respeito. Né? Então,
a falar que ama, até papagaio vai falar, gente. Se você ensinar, falar, eu te amo, ele vai falar, te amo, né? Mas não é, ele não demonstra, às vezes, o amor. Então, tem que demonstrar, tá? Você tem que ter comportamentos que te leve a entender que você é amada. Gente, eu vou só terminar aqui e já vou passar para as perguntas. Por quê? Senão eu não vou conseguir responder, tá? É um assunto muito bacana. Eu dividi essa live em 2 partes, então eu vou falar hoje, eu vou falar, né, sobre alguns comportamentos que os benefícios da psicologia positiva nos traz, na disciplina positiva, e na próxima semana eu vou falar os comportamentos que autoritarismo nos traz, como fazer diferente. Então, assim, olha, pensando hoje, quais seriam as dicas que a gente precisa ter? Então, vamos lá, vamos recapitular comigo. Eu preciso colocar as normas e as regras muito bem claras, específicas, né? Então, o meu filho precisa saber quais são as regras e quais são as normas. Eu preciso levá-lo a pensar, né? Então, ele tem que pensar sobre o assunto, ele precisa pensar sobre quais são as possibilidades que ele tem, para que ele possa desenvolver o seu próprio raciocínio, o seu próprio pensamento, e que eu não precise ser autoritária em relação a isso. Ele precisa também entender as consequências dos seus atos e pagar o preço, né? Então, eu percebo que muitos pais, às vezes, passam a mão na cabeça dos filhos para que os filhos não paguem o preço pelos seus atos, e isso, muitas vezes, os pais de adolescentes, a gente vê isso, mas a gente tem que ensinar desde criança que eles têm que assumir os seus erros e pagar, né? E assim, passar pelas consequências que esses atos implicam. Eu vou precisar ensinar a pensar, e isso leva a acreditar em si, tá? Eu vou mostrar que, assim, a autoridade é baseado naquilo que eu acredito, naquilo que eu penso, naquilo que eu sou, e não naquilo que eu digo, tá? Então, acho que é muito importante. Eu preciso mostrar para o meu filho que a autoridade está naquilo que eu penso, naquilo que eu sou, e não naquilo que eu digo. Tá bom? Gravem isso, que eu acho que é muito importante. Autoridade é aquilo que eu penso, aquilo que eu sou, aquilo que eu acredito, e não o que eu digo, tá? Porque às vezes a gente diz uma coisa e nosso comportamento, nossas atitudes dizem outra completamente diferente. E aí não dá certo, né? E aí, quando eu faço tudo isso, eu sou um modelo. Eu sou um modelo bom a ser seguido. Mas eu posso ser um modelo ruim também, né? Então, lembrando que as crianças seguem modelos. E esses modelos são replicados, tá bom? Combinado assim? Então, vamos lá. Eu vou responder algumas perguntas. E no final, para quem ficou comigo até o final, vai ter uma surpresinha, tá? Acho que vocês vão gostar bastante. Então, vamos lá, ó. Eu tenho aqui algumas perguntas. Como faço para meu filho me obedecer? Essa pergunta aqui é da Karina. Karina, olha só. Como que eu faço para o meu filho me obedecer? É o que eu acabei de falar, Karina. Olha, você vai fazer pelo exemplo, né? Então, você vai ter que ser autoridade dentro da sua casa. E muitas vezes, para eu ser autoridade, eu não posso falar sim, depois falar não, né? Falo não, depois falo sim. Eu tenho que ser consistente, eu tenho que ser coerente. Eu falo sim, eu tenho que manter o sim até o final, né? Eu falo não, eu tenho que manter o não. Então, assim, para eu ser autoridade, eu preciso, né, de fazer tudo isso que eu tenho falado desde o princípio. Tá? Então, bater adianta? Né, que eu acho que tem até uma outra pergunta que vai falando sobre isso. Ó, sobre o bater. O que eu ensino? Acabo gritando sem... Deixa eu ver, acho que é meu filho... Aqui. Eu não lembro qual que é. Nossa, eu tenho muita pergunta, eu vou responder várias aqui depois
pelo direct, mas uma outra pergunta sobre o bater, né? Quando eu bato no meu filho, o que eu vou estar ensinando para ele? Que eu vou resolver as coisas pelo grito ou batendo, né? Que aí acho que essa vai juntar com a do bater, ó. Acabo gritando sempre que dou bronca no meu filho. Como ter calma nesses momentos? Então, assim, quando você dá bronca no seu filho gritando, essa pergunta da Mariana. Mariana, quando você dá bronca no seu filho gritando, o que acontece? Você ensina para ele que você ensina o autoritarismo. Né? Então ele vai pensar, ele vai falar, não, para eu conseguir o que eu quero, eu tenho que gritar. E aí o que acontece? Ele fala com um amiguinho na escola e ele fala uma vez, não consegue, ele vai gritar ou ele vai bater. Por quê? Eu acabo ensinando comportamentos. Lembra que eu falei, né, que a gente é modelo? Que a gente, tudo aquilo que a gente faz, os nossos filhos percebem. Então, quando eu grito muito, eu acabo também colocando para os meus filhos que é gritando que eu vou resolver. Né? Então, você vai ganhar no grito. E aí, eu tenho uma frase que eu acho, né, de ditado popular, que eu gosto muito deles, o ataque é a melhor defesa. Né? Ou seja, o ataque é a melhor defesa quando se eu não tenho defesa, se eu não sei me defender, eu vou atacar. Então eu vou atacar gritando, batendo. E aí as pessoas fazem isso ao longo da vida, julgando para se defender. Então, é um ditado popular que não é irônico, claro, que assim, não é atacando que você vai se defender, mas quando as pessoas não sabem se defender, elas começam a atacar. Então, assim, tenta manter a calma e tenta ficar centrada em si mesmo. Se você percebe que você está muito irritada, pode até falar, eu não vou falar com você agora. Eu já falei isso pro meu filho. Agora eu não quero conversa. Eu não vou falar com você. É melhor você ignorar do que você gritar. Então, assim, não, agora não tem conversa, acabou, depois a gente conversa. Porque aí é uma saída, viu, Mariana? É uma saída que é bem bacana que você pode usar aí com o seu filho. É essa daqui, ó. Se meu filho se comporta mal, posso dar umas palmadinhas? Então, dentro da psicologia positiva e dentro da disciplina positiva, vai ensinando que quando a gente é pai com autoridade, ele não precisa disso, né? O que eu vejo é que muitos filhos pedem limites, então eles pedem para apanhar, né? Eles pedem para levar umas palmadinhas, mas o que acontece? A gente tem que pensar por que ele está pedindo, né? Por que ele está agindo dessa maneira? O que eu preciso fazer? O que eu preciso mudar em mim para que ele pare de pedir? Né? Então, esse o pensamento aqui. Não, cadê? Deixa eu abrir aqui, gente. É correto usar o medo como ameaça para uma criança parar de fazer o que não deve? E aí essa pergunta é muito boa mesmo. É muito boa mesmo. É da Kátia. E é assim, vou até repetir a pergunta que eu acho que é bem bacana. É correto usar o medo como ameaça para uma criança parar de fazer o que não deve? Gente, quando eu ameaço, eu estou ensinando para a criança que eu estou ensinando para a criança, não, eu estou sendo autoritária, porque você vai fazer isso e pronto. Algumas vezes a gente tem as regras, então assim, as regras existem e não tem como burlar. Então assim, existe ameaça. Se você não fizer isso, sabe aquele 1, 2, 3, ou se você não fizer isso, para já, sabe aquelas coisas assim. Quando eu imponho as regras, a gente vai falar, olha, isso pode, isso não pode. E aí, assim, quando a pessoa faz alguma coisa que não pode, você perguntar,
o que você acabou de fazer? Deixa a criança, né, responder. O que você acabou de fazer? Ah, acabei de fazer isso. Não, e aí? Isso faz parte do que pode ou do que não pode? Ah, não pode. Mas e aí? O que você faz? Né? Por que você fez? Né? Por que você fez isso? A gente não tinha combinado que isso não podia fazer? E aí vai jogando, sabe? Vai invertendo a situação, vai fazendo a criança pensar. E aí, para que ela chegue num raciocínio e ela entenda que aquilo não deve ser feito. O medo, o que acontece quando eu educo pelo medo? Eu ensino a criança que eu acabo ensinando a criança a mentir. Porque se eu fico ali sendo uma pessoa punitiva e olha, se você não fizer isso, vai acontecer tal coisa. A criança ela vai começar se ela fizer, ela vai negar. Ela vai começar a mentir. E aí, ela mentindo, ela oculta aquilo da gente e eu acabo perdendo a mão, tá? Então, eu tenho casos, inúmeros casos, tá? De pessoas que estão passando por situações difíceis com filhos adultos e adolescentes, porque não conseguiram dar essa educação. E aí a criança não tem limites, então tudo pode. Acabam indo por um caminho muito mais difícil, um caminho complicado. Então a gente precisa tomar bastante cuidado com isso. Pessoal, quem ficou aqui até agora, a gente vai disponibilizar totalmente gratuito um e-book sobre disciplina positiva, que vai ser muito legal, inclusive, se vocês lerem, porque a semana que vem eu vou continuar falando sobre disciplina positiva, né? E aí vocês vão ter mais dúvidas ainda, ou vão ter mais, né, mais elucidado esse assunto. Então, assim, vai ser muito bacana. Só que para vocês ganharem, né, eu quero que vocês vão lá, né, e comente essa live no IGVTV e compartilhem com as pessoas que vocês, né, marque lá as pessoas que vocês acham que se beneficiariam com essa live. E aí eu vou mandar por direct de vocês. Combinado? Então vai ser um presente. A gente vai disponibilizar esse e-book de disciplina positiva. Tudo bem? Eu gostaria que... faz um print aí também e da tela, faz um print, coloca lá no seu story que eu vou lá, vou responder, vou comentar com o maior carinho, vou dar bastante, né, vou ficar bastante feliz. Outra questão que eu coloco, se vocês estiverem precisando de ajuda, né, com alguma dessas questões que eu coloquei, nós temos uma equipe muito boa, sabe? Uma equipe maravilhosa. Temos vários psicólogos comportamentais, psicólogos cognitivo-comportamentais na nossa equipe. E aí a gente atende todas as idades, então nos procure, sabe? Não fica aí batendo cabeça, porque tem muitos tratamentos que são rápidos. Em pouco tempo se resolve, em pouco tempo se vê uma grande diferença. Imagina, se tem diferença para quem tem um transtorno do comportamento que é desafiador ou tem mais dificuldade de aceitar regras, imagina para aquelas pessoas que não têm o transtorno, é muito mais rápido. Então, assim, pega a rédea da educação dos seus filhos nas suas mãos, sabe? Nas suas mãos, porque é muito importante que a gente faça isso, para não se arrepender no futuro, tá bom? Precisando de ajuda, gente, olha, manda uma mensagem no direct, conte com a gente. E se esse conteúdo realmente te ajudou, né? Compartilhe com as pessoas, comente com a gente. Se esse realmente foi benéfico para você, faça isso. Porque quanto mais você compartilha, quanto mais você comenta, mais o Instagram entende que esse conteúdo é um conteúdo que é bacana, que as pessoas estão interessadas por esse conteúdo, né? Pelos conteúdos que a gente faz aqui na Sabiamente, na clínica. E aí o Instagram vai também disponibilizando para outras pessoas e a gente vai podendo ajudar outras pessoas também, tá bom? Então aí, ó, conto com vocês, agradeço imensamente muitas pessoas que estão aí com a gente direto aí nas nossas lives, agradeço a presença, né?
muito obrigada. Agradeço aí pelas perguntas que vocês enviaram, tá? Algumas perguntas que eu não consegui responder, eu vou responder com todo carinho no direct de vocês. E lembre, se tiver pergunta, pode mandar que eu vou responder, tá? Eu ou alguém da minha equipe aqui da clínica vai responder para vocês. Semana que vem, eu vou fazer várias lives, então assim, olha, eu vou fazer uma live na segunda com o Colégio Tutto Amore. Eu vou fazer uma na terça, não. Eu acho que eu vou fazer uma na quarta, que aí a nossa live na Sabiamente vai ser na quarta. Eu vou fazer uma na quinta com o Colégio La Fontaine. E eu acho que na sexta com o Colégio Educandário Mondini. Mas assim, eu vou divulgar e a semana que vem a gente vai, né? Fiquem atentos que a gente vai conversar mais sobre isso. Na quarta-feira que vem, live da Sabiamente, da clínica, aqui, nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-canal, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus. Muito obrigado pela presença até agora e até a semana que vem.